tudo bem com vocês? Aqui é a Marilda retornando com um vídeo, com um vlog de mais um lindo jogo de banheiro. Esse vai ser o 10º jogo de banheiro da confecção que eu estava fazendo dos 10 jogos de banheiro. Ontem eu postei para vocês o 9º jogo de banheiro e agora vai ser a 10ª combinação. Eu estava fazendo desde o final do mês de novembro, que eu estava fazendo essas combinações de jogos de banheiro. A minha expectativa era acabar até o final de dezembro, mas eu já vi que eu tinha estabelecido uma meta bem alta para mim, para fazer 10 jogos de banheiro de modelos e cores diferentes. Então eu acabei fazendo sim os 10 jogos de banheiro, mas algumas cores repetidas, conforme aquelas cores que eu vendi, que eu vi que as minhas clientes tinham se agradado, eu fiz então elas 2 vezes. E hoje então eu trago a 3ª combinação, vou estar abrindo depois ali na mesa, tá? Pra mostrar pra vocês. É um lindo joguinho de banheiro, já havia feito essa combinação aqui só que no verde. Vou deixar passando então pra vocês depois a foto de todos os jogos de banheiro que eu fiz, os 10. Aqueles que eu repeti, eu vou falar pra vocês, tá? E espero que vocês me digam no final qual jogo de banheiro vocês mais gostaram, tanto na cor quanto da combinação. Fiz alguns modelos iguais sim, somente em cores diferentes, né? E alguns de cores iguais eu vou mostrando para vocês a foto e vou dizendo os que eu já vendi, certo? Vou pegar aqui a fotinho deles para eu poder estar acompanhando e falando com vocês. O jogo de banheiro então que eu fiz os 10 foi esse jogo de banheiro que eu vou deixar aqui para vocês, que ele é no modelo girassol. E ele é verde com as flores amarelas. E ficou pesando, deixa eu ver aqui no meu caderno que eu anotei, 829 gramas. E o bico de acabamento dele, eu tenho a videoaula aqui no meu canal. É o modelo de tapete Natal. Eu não tenho a aula dele completa, mas eu tenho do bico, tá? Eu faço, tenho a aula do tapete completa. E aí vocês podem olhar e ver como é que é o bico que eu faço. É o bico do meu modelo Natal. O segundo jogo de banheiro, ele ficou pesando 829 gramas, não lembro se eu falei. O segundo jogo de banheiro foi o jogo de banheiro vermelho com caqui. Deixo aqui pra vocês. Gente, o número 1, que foi o girassol com verde, eu já vendi ele antes do Natal. Ele foi um presente de Natal. Então eu fiz ele no início do mês de novembro, se não me engano, e antes do Natal eu vendi. Então ele não ficou muito tempo comigo, né? Saiu rapidinho, vendi ele por R$150. O segundo modelo então, que é o vermelho com caqui, o modelo também é o bico do modelo Natal. Eu vendi ele também antes do Natal, ele também foi presente, tá? Foi numa feira que eu fiz no início do mês de novembro. E aí a cliente viu na feira, mas não comprou na feira. Daí me mandou mensagem no outro dia se eu não levava na casa dela. Aí eu levei, ela ficou, tá? Então também foi antes do Natal. Ficou um mês só comigo, nem deu isso e ele saiu. E ele pesou 777 gramas. Ficou bem leve, né? Esse modelo ficou bem bonito. E esse modelo, pessoal, eu repeti ele agora. Depois que iniciou o ano, eu fiz ele novamente, no mês de janeiro. É um dos vídeos que tem aí para quem quiser estar conferindo. Pode olhar, eu fiz ele novamente, mas eu não contei ele nos 10 jogos de banheiro, porque eu já havia feito o mesmo modelo e a mesma combinação. Tô pensando até em fazer novamente. Mas é que como deu esse período de ano novo, Natal, né? E o pessoal comprou para poder presentear, então eu fico meio assim de fazer o vermelho, porque às vezes pra mim eu não vendo tanto vermelho, né? Eu falo que eu não vendo tanto vermelho, mas aí acaba saindo vermelho, né? Mas vermelho é uma cor assim que não é da que sai mais, né? Tem também aquela coisa assim, né? Às vezes tem cores que saem bem durante um tempo, depois ela dá uma travada, né? Mas vamos ver, eu tenho essa combinação em mente, não vou esquecer. Já vendi os 2 então. O primeiro e o segundo eu não tenho mais. O terceiro modelo foi o jogo de banheiro pink, rosa pink, modelo Mari, tá? Esse jogo de banheiro eu ainda estou com ele. E ele pesou 823 gramas. Ele é um modelo que pra mim ele foi muito vendável no ano de 2025, a cor e o modelo. Foi o jogo de banheiro que eu mais vendi, tanto na cor quanto no modelo em 2025. Eu vendi 8 jogos dele só de junho a dezembro.
tá? Eu vendi 8 jogos de banheiro, praticamente quase na mesma combinação de cores, com esse rosa pink. Uns eu coloquei o cru no meio, os outros coloquei a cor caqui, outros eu coloquei o rosa bebê. Fui mudando assim alguma listinha, alguma listra, né? Mas fora isso, foi o modelo mais vendido para mim em 2025. Só que agora eu ainda não vendi ele, então é que nem eu disse para vocês. Às vezes a gente vende aquela cor, aquele modelo, e a hora que vê aquela cor, aquele modelo dá uma travada, né? E aí passa a vender outra cor e outro modelo. Comigo é assim. Esse rosa que eu achei que eu ia fazer é vender mais um, seria o 9º jogo de banheiro, ainda ele tá um tempinho comigo. Mas ele tá muito bonito, eu acho que em seguida ele sai. Como eu já vendi bastante aqui na minha cidade, eu acho que o pessoal já viu bastante ele, né? Mas eu tenho fé que ele vai sair. O 4º jogo de banheiro foi o jogo de banheiro vermelho com salmão com a flor catavento. Eu tenho a flor aqui, a videoaula, e ele também é do modelo Mari, e ele pesou 790 gramas. Ele também ficou muito bonito e eu também vendi ele antes do Natal. Ele foi um modelo que ele foi presente de Natal. Ele foi um presente, uma mãe comprou, uma filha comprou para dar de presente para uma mãe, né? Olha só que bonito. Comprou o jogo de banheiro para dar de presente para ela de Natal. Então minhas peças foram presentes de Natal. Assim uma de vocês eu tenho certeza que também foram, né? E, então eu não tô mais com ele. O 5º jogo de banheiro foi o jogo de banheiro em tons de marrom, tá? Com flores marrom. É esse que eu deixo passando aqui para vocês também. Ele pesou 752 gramas. E esse modelo de jogo de banheiro, ele ainda está comigo. Eu vendi todos por R$150, tá, pessoal? Os com flores, R$150. Eu ainda não vendi esse modelo marrom, eu também peço 150 nele. O pessoal já olhou. Marrom para mim tem épocas que é bem vendável, mas por enquanto esse ainda está comigo. Ainda não vendi e ele pesou 752 gramas. Também é no mesmo modelo, o bico Natal, tá? Do tapete Natal. O 6º foi o jogo de banheiro cinza, chumbo com preto, sem flores. Tá? Eu fiz esse modelo e eu fiz também a aula do bico de acabamento dele, porque ele é um bico bem firme, bem bonito. Gostei muito de fazer esse modelo como bico de acabamento. Fiz até uma aulinha e deixei aqui para vocês. Eu vou ver se as aulas que eu tenho eu deixo na descrição do vídeo, tá? A descrição do vídeo, para quem não sabe, e ali onde está escrito mais, daí clica ali no mais e vai abrir, vocês vão ver o que está escrito ali, e aí vocês procurem, tá? A aula que vocês quiserem. Então, esse jogo de banheiro cinza, chumbo com preto, eu já vendi ele, tá? Vendi ele logo depois do ano novo, ele saiu. E aí, assim que ele saiu, eu tinha feito uma passadeira igual também, do mesmo modelo e nas mesmas cores, cinza, chumbo e preto. E eu ainda tinha bastante material, porque eu abri os cones, todos eram cones de 1 kg ou big cone. Então, me sobrou ainda bastante. O cinza mesmo, que era a cor que vai dentro, é o que menos gasta, né? E era 1 kg. Então, deu pra fazer a passadeira, deu pra fazer o jogo de banheiro e ainda sobrou. E aí, o que eu fiz? Eu repus, né? Fiz um outro igual pra deixar, como ele saiu rapidinho, eu fiz um outro igual ele pra deixar, né? No lugar dele. Aí o outro eu ainda não vendi, mas eu também não contei a repetição nos 10 jogos de banheiro. Então, até agora eu repeti o vermelho com flores, caqui, né, com bico Natal, e esse cinza com chumbo e preto. E esse cinza com chumbo e preto eu vendi ele por R$130, porque ele não tem flores, então ele não levou barroco, ele não tem a parte dos arremates, né, que as flores dá mais arremates, então eu vendi ele por R$130. Eu ia pedir 140, mas aí no vídeo, né, eu falei que eu ia pedir 140, mas a minha cliente é uma cliente bem recorrente, então eu resolvi fazer esse valor para ela, tá? Por 130 e acho que foi um bom preço, vendi bem. Depois desse, ele ficou pesando 820 gramas. O 7º jogo de banheiro foi o jogo de banheiro cru com 3 peças, tá? Esse jogo de banheiro também é um clássico, né? Eu vendo sempre alguns por ano, assim, já nem sei mais dizer quantos não foram, em 2025 não foram tanto quanto o rosa. O rosa eu vendi muito mais. Mas essa combinação pra mim também aqui fica lindíssima.
Eu vendo sempre muito bem essa combinação. Eu acho que eu vendi ano passado em torno de uns 4, assim. Mas se eu fizer mais, eu acho que eu vendo. Porque como é cor única, a gente cansa um pouquinho de estar fazendo na cor única, né? E daí a gente, às vezes, acaba, né, fazendo... Eu gosto de fazer os coloridos, então eu acabo não fazendo, não tem na pronta entrega. Mas sempre que tem, ele sai. Não demora muito, não ele sai. E ele pesou 663 gramas. E ele também foi presente de Natal, tá? Foi uma cliente que ela mesma se presenteou. Ela me disse, olha, esse jogo de banheiro eu tô comprando pra mim. Aí perguntou quanto que eu faria. Como ele foi todo em cor única, foram as duas clientes que falaram bem seguido comigo. A que comprou o chumbo e com preto, e a que comprou o cru, elas falaram no mesmo dia comigo. Eu disse, não, olha só, eu vou fazer pra vocês, né, essa promoção de Natal, porque eu tava vendendo bem antes do Natal. Aí pra essa que comprou cinza com chumbo, eu fiz 130. E a que comprou todo cru, eu fiz 120 reais. E achei que foi um bom preço também, que eu lucrei bem, porque foi um modelo, assim, que ele é um pouco econômico, né? A gente não gasta tanto pra estar fazendo ele. E ele é um clássico, né? Sempre sai. Tô louca pra fazer outro, pra começar. Mas eu tô com as pecinhas aqui também pra acabar. E aí eu tô naquela, né? Tá, e esse então foi o 7º jogo de banheiro. O 8º jogo de banheiro, ó, tá tudo anotado, que olha só meu caderninho desse ano, cheio de plaquinha, né, pra mim não esquecer. O 8º jogo de banheiro foi o jogo de banheiro vermelho, com verde e com bico fácil, tá? É o bico fácil, é o bico que eu fiz a videoaula aqui, então eu deixo aqui esse jogo de banheiro pra vocês. O modelo cinza e o modelo vermelho são o mesmo... as cores cinza e vermelho são o mesmo modelo, tá? Me desconcentrei que chegou a notificação ali, eu fui olhar. O cinza e o vermelho são o mesmo modelo, são um bico fácil que eu tenho aqui a videoaula no meu canal. Inclusive foi num tapete que eu fiz a aulinha do bico de acabamento, que dá para adaptar para qualquer peça, até para trilho de mesa, para tapete maior, tapete redondo. Vocês podem adaptar esse bico, fica muito bonito, ele fica pesado assim, então ele fica muito bem sentado. E ele também é econômico, porque ele ficou pesando 751 gramas. Eu ainda não vendi esse jogo de banheiro, ele também está comigo. Eu vendi a passadeira dele, que foi um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu estava um pouquinho sumidinha aqui do canal, né, mas não parei de fazer meu crochê. Então a videoaula da passadeira é uma das últimas que eu fiz aqui no canal e eu já vendi a passadeira. Eu estou pedindo nele 140 reais, mas faço até por 130 e pra mim tá um bom preço. É que esse eu acabei usando o multicolor ali ao redor, né? Eu acabei usando o multicolor de tons areia, então ele não era da Barroca, eu não lembro qual era a cor dele. Assim, como é que se chama, né? Se ele tinha numeração, mas é tipo cor areia, é um tom cru assim, ele é meio bonito. E o 9º jogo de banheiro foi o vídeo que saiu pra vocês ontem. Foi o jogo de banheiro marrom, amarelo e laranja. Foi aquela combinação legal que eu fiz com laranja. Eu nunca tinha feito jogo de banheiro assim com laranja. Já fiz parte de tapete, já fiz trilho de mesa, mas jogo de banheiro eu nunca havia feito. Já divulguei algumas fotos, mas ninguém se interessou ainda, né? Mas vamos ver, tá? O jogo de banheiro, então, o 8º, 751 gramas, ainda está comigo. E o 9º, que é esse... marrom, amarelo, laranja de ontem, ainda está comigo também, pesou 675 gramas. O mais econômico, pessoal, desses 9, por enquanto, até o momento, foi o jogo de banheiro cru, 3 peças, que pesou só 663 gramas. Eu até diminuí as carreirinhas que eu falei pra vocês nele, porque o barbante era o fio 6 da Criativa, mas ele tava bem grosso. E daí assim ele parecia um fio 8, né? Então eu acabei diminuindo até umas carreirinhas por causa do tamanho dele, senão a tampa do vaso ia ficar muito exagerada e o tapete também iria ficar muito exagerado. Agora eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês a 10ª combinação. E aí eu deixo foto aqui pra vocês no final. Vocês não se esqueçam que eu quero saber qual jogo de banheiro vocês acharam mais bonito, já que o mais econômico foi o jogo de banheiro cru. Com certeza esse pesou mais do que o cru, tá? Vou virar agora a câmera, mostro as informações gerais e eu quero fazer esse apanhado. Eu quero que vocês me digam qual cor, né, e o modelo vocês mais gostaram, acharam mais. O 10º jogo de banheiro, então, é esse aqui, pessoal. Olha só
que é lindíssimo, tá? Fiz os 10 jogos de banheiro com 3 peças, sendo o tapetinho maior de 3 flores, o encaixe do pé do vaso e esse aqui a tampinha do vaso. Olha só, ficou lindo, né? Ficou maravilhoso. Esse aqui eu fiz com o girassol, né? A florzinha imitando o girassol, amarelinha, e o acabamento dele marrom com amarelo. O outro eu fiz modelo girassol, mas a florzinha era em relevo, ela era alta. Esse aqui a florzinha é baixa, tá? Aquela florzinha rasteira. E também o outro eu fiz nos tons de verde. Esse eu fiz nos tons de marrom, que o pessoal já estavam, as clientes minhas estavam perguntando quando eu tivesse jogo de banheiro marrom com amarelo, para mim divulgar que elas teriam interesse. Então foi isso que eu fiz, né? A gente não pode perder tempo. E jogo de girassol, assim, sempre tem saída, né? Aqui para mim, pelo menos, o pessoal tá sempre perguntando se eu tenho algum modelo girassol. Então, assim, a gente tem que estar sempre investindo. Já vi vários modelos girassol. Um dia eu pretendo fazer um vídeo só dos modelos girassol que eu já fiz. Já fiz em várias cores e sempre tem saída. Às vezes demora um pouquinho, mas ele sai, né? Pessoal, ele ficou na medida de 70 por 50. Ficou bem grandão. Eu não vou estar medindo todas as peças. Elas ficaram mais ou menos padronizadas, o mesmo tamanho. Eu fiz todos, olha só, com 2 pontos altos aqui. Eu gosto de fazer com 2 pontos altos, porque eu acho que ele fica... Ele dá, assim, não fica tão... como é que eu vou dizer pra vocês? O meu ponto não fica tão apertado, tá? Se eu faço com 3, eu acho que ele fica muito apertado aqui. Eu acho que ele fica com um pouco vão, assim, né? E as minhas clientes gostam assim, porque depois quando ele molha, daí ele dá uma encolhidinha, né? Então ele junta mais um pouquinho. E 70 por 50 ficou num bom tamanho. Eu fiz esse bico aqui, que eu acho que é o quase russo, não sei como é que a gente chama, se é bico russo, quase russo, mas eu vejo que a Lu faz muito lá no canal dela, a Erika Caliço também faz bastante, e a única diferença que eu fiz foi colocar esse picô aqui no marrom. Parece preto, mas ele é marrom escuro, tá? Esse aqui são marrom. Um abraço para todas as amigas que sempre vêm aqui nos meus vídeos, deixe comentário, tá? Tem bastante queridas que vêm em todos os meus vídeos. E para aquelas que estão chegando agora, também já deixe seu comentário para eu poder voltar no canal de vocês, que eu gosto de acompanhar as produções de vocês, que eu me inspiro muito em vocês também. Pessoal, então eu usei esse aqui que era da Supremo, tá? Esse amarelo, e olha só como me sobrou. Eu fiz o laranja anterior a esse, eu já fiz usando esse marrom, esse amarelo da Supremo. E olha, sobrou ainda, gente, não acaba mais, né? Esse marrom também era o que eu já fiz no jogo laranja, sobrou isso aqui. E esse aqui já era um cone aberto, que eu fiz só pra botar essas listrinhas aqui. Fiz o miolo com outro, não foi o mesmo. O girassolzinho do meio eu também fiz com outro amarelo. Olha, dá pra ver que tá mais clarinho do que esse aqui, né? E esse marrom tá mais forte do que esse aqui. Então, essa base de girassol já tinha mais tempo prontinha, tá? E essa aqui foi as cores que eu usei. Esse aqui era um barroco, não é o gramado, eu acho que é o folha. Se eu não me engano, é o barroco folha, tá? O gramado é um pouquinho diferente. Então, olha só, me sobrou isso aqui do jogo laranja, né? O último jogo. O último vídeo antes desse também tinha sobrado laranja. Agora eu vou só pesar pra vocês pra mostrar o peso total desse jogo de banheiro. Não vou pesar as pecinhas separadas. Coloquei as 3 peças então aqui, ó, e ficou pesando 725 gramas. Ele também ficou mais ou menos na mesma média dos outros jogos de banheiro, né? As 3 peças ali então. E assim encerro o meu vídeo, mostrando pra vocês um apanhado dos 10 jogos de banheiro. Esse foi o 10º. Já vendi muitos deles, né, mas ainda estou com alguns. Repeti, então, o vermelho, aquele com flores 2 vezes, já foi vendido. O preto já foi vendido, o cru também já foi vendido. Pretendo estar fazendo mais algumas cores e vocês me digam aí nos comentários qual que vocês mais gostaram. A opinião de vocês para mim aqui é muito importante, tá? Porque assim eu vou criando as minhas próximas peças também, me inspirando também em vocês e nas ideias de vocês também. Um grande beijo, um grande abraço a todos e tchau, pessoal!